Olá, boa tarde. Domingo, 7 de dezembro de 2025, 13h46. O tema de hoje é a dívida. Viver segundo o paradigma económico da dívida. Este é o paradigma económico em que nós vivemos, já repararam? Na dívida. Nós vendemos o nosso futuro para ter dinheiro agora. Nós temos compromissos de que no futuro vamos ter determinados rendimentos, determinadas performances, para termos dinheiro agora. Isto começa na Europa, no Ocidente, com os judeus. Os cristãos não podiam praticar o crime da usura, que era cobrar juros por dinheiro emprestado. Era um pecado. A Igreja mandava, era um pecado mortal. Estava proibido aos cristãos emprestar dinheiro com juros. Então recorriam aos judeus, que os judeus podiam fazer esse negócio. Não cristãos podiam fazê-lo. Por isso é que havia tanta perseguição aos judeus em determinadas alturas. E por isso é que eles foram sempre assim um povo um bocado posto de lado. Não só pelas suas razões crenças, pelas suas crenças diferentes das cristãs, mas também pelo facto de terem este comportamento de emprestarem dinheiro e poderem cobrar juros. Porquê é que é um pecado no cristianismo? Porque não há trabalho. Ninguém está a trabalhar. Quando se empresta dinheiro e se cobra juros, estamos a ganhar dinheiro com o trabalho do outro. É uma oportunidade que estamos a dar, sem dúvida, porque aquela pessoa pode não ter dinheiro e dessa forma estamos a proporcionar-lhe uma possibilidade de ela conseguir construir alguma coisa. Mas nós, que estamos a emprestar o dinheiro, não estamos a produzir nada, nenhuma riqueza. Os bancos não produzem nenhuma riqueza. Os bancos emprestam dinheiro para que outros produzam riqueza e eles ganham um bocado, uma parte dos lucros dessa pessoa que produziu riqueza. E o que é produzir riqueza? Trabalhar. Trabalhar no sentido de construir alguma coisa. Construir no sentido de ter um café e alimentar pessoas, ter uma empresa de contabilidade e prestar um serviço, ser psicólogo e ajudar alguém. Isso é um trabalho. Agora, quando o nosso trabalho é avaliar projetos para se perceber se ele merece o nosso patrocínio, a nossa ajuda, o nosso empréstimo ou não, esse trabalho não é muito louvável. Há mais trabalhos que não são louváveis e eu um dia venho aqui falar sobre eles. Louváveis em que sentido, mais uma vez? Porque não estão a construir grande coisa com o seu trabalho. Estão a avaliar, estão a pôr-se numa posição superior. Não estão de igual para igual, não estão a aprender com aquela pessoa. O negócio dos bancos de emprestar dinheiro, em si mesmo, não é uma coisa negativa. Agora, quando o objetivo é cobrar juros, quando o objetivo é ganhar dinheiro com o trabalho do outro, aí as coisas não ficam muito boas. Se o objetivo for desenvolver a economia, é diferente, mas os bancos não querem desenvolver a economia. Os bancos querem ganhar o máximo de dinheiro possível, ter o máximo de lucros possíveis. Basta olhar para a Caixa Geral de Depósitos, que agora está a dar lucros. É um atentado a Caixa Geral de Depósitos dar lucros. O Banco do Estado está a dar lucros. Quer dizer que está a cobrar às suas pessoas, aos seus depositantes, àqueles que têm dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, está-lhes a cobrar dinheiro, e a quem pede empréstimos, está-lhes a cobrar dinheiro por serviços que o banco está a prestar. Eu bem sei que a Caixa Geral de Depósitos está a concorrer com outros bancos. Mas o que é que isso quer dizer? As empresas públicas têm um objetivo, que é conseguir ter os ganhos e perdas o mais perto de zero possíveis. Prestar um serviço e cobrar o preço certo para que no final esteja a zeros. Não tenha grandes valores a mais, nem grandes valores a menos. Nem grandes nem poucos. O mínimo valor a mais e o mínimo valor a menos. Isto é o que uma empresa pública deve fazer. Gerir o seu dinheiro para que no final o resultado seja zero. Não tenha nem lucros nem perdas.
sistema da dívida como é que se conjuga com isto? Não é muito complicado. O sistema da dívida tem que sempre dar lucros. As empresas têm que dar sempre lucros. Depois de pagar os impostos, depois de pagar os trabalhadores, depois de pagar os empregados, depois de pagar a ele próprio, tem que dar um lucro ainda para pagar a quem emprestou. E nós boicotamos não, como é que se diz? Tem uma palavra certa, nós... Falta-me o termo. Falta-me o termo. Penhoramos. Nós penhoramos o nosso futuro. Penhoramos o nosso futuro. Vamos na penhora, vamos no prego. E é nitidamente isso, porque alguém pode chegar lá e comprar a nossa dívida. E as dívidas não morrem connosco. Os nossos herdeiros herdam as nossas dívidas. Não todas, mas quase todas. Isto é o sistema da dívida. Penhorar o futuro para ter dinheiro agora. Nas férias, no carro, na casa. O sistema que eu tenho permite que haja dívida. Mas é diferente. O preço do dinheiro é mais barato. O juro que se cobra é mais barato. E o objetivo das empresas e dos bancos não é ter muitos lucros. É ser gerido pelos quocientes de impacto e responsabilidade e eficiência. E a eficiência é estar com os resultados o mais perto de zero. Ou seja, depois de pagar as contas todas que tinha que pagar, depois de dar os benefícios aos trabalhadores que tinha que dar, depois de pagar os impostos, estar com o resultado mais perto de zero possível. Não ter grandes lucros nem grandes perdas. Pequenas variações à volta de zero. Porque ele não precisa de lucro. Porque é que uma empresa precisa de lucro? Se for para crescer, aí então faz sentido pedir um grande dinheiro ao banco para crescer para um projeto, mas não estava a crescer em função da dívida, porque ela sustenta-se a si própria. E se for para começar, devemos pedir um empréstimo para começar um projeto? Depende do projeto. Depende da quantidade de pessoas que vai trabalhar no projeto, depende da área do projeto. Tem muitas coisas para serem equacionadas. Não se pode decidir de um momento para o outro com base nem generalizar que são todos os projetos fáceis e dignos de serem avaliados. A dívida dá cabo das pessoas, dá cabo da economia e faz uns ganharem alguma coisa. O tal 1% que eu falei outro dia, aqueles que vivem dos rendimentos, que fazem investimentos nisto e naquilo e naquele outro, e vivem do trabalho dos outros. Porque o trabalhador, o patrão, além de ganhar tudo para ele, tem que dar uma parte ainda para os outros. Isto não quer dizer que não haja dividendos, mas os dividendos têm interesse, por um lado, as empresas com cotas, com ações, têm interesse porque assim nós podemos participar na empresa. Isto pode ser uma forma da empresa ganhar dinheiro em vez de se endividar no banco, cria ações, pede empréstimos às pessoas para as pessoas investirem na empresa e a empresa dá retorno, mas não dá juros sobre o retorno. Divide os ganhos. Ela tem ganhos e depois vai dividir. Se calhar não há ganhos. Se calhar os ganhos são sociais. São no impacto da sociedade daquela empresa. São no impacto do país. São no impacto da economia. Não tem que haver necessariamente ganhos financeiros para uma empresa poder se chamar de investimento. Porque é que isso não é dado em conta hoje em dia? Porque não dá, não é? Não dá. As pessoas o que querem é retorno financeiro. As pessoas não pensam em investir numa empresa de um banco, de um banco não pode ser, de um hospital, de uma seguradora, pelo impacto que ela tem na sociedade. Porquê? Porque não?
Se fôssemos informados, se calhar isso bastava. Se calhar bastava para muitos saber que pode investir numa seguradora, porque aquela seguradora garante que há dinheiro para agricultores, para prédios, para casas, para acidentes. É o impacto que ela tem na sociedade. Faz as coisas funcionarem. Se a minha padaria tiver uma inundação, a seguradora chega lá e paga e cobre e faz as coisas todas, e eu investi nessa seguradora para ela ter esse dinheiro, para ela poder pagar essas coisas, e a seguir eu posso ir à padaria comer, e como eu, todo o bairro. Há impactos que as empresas têm na sociedade que não são necessariamente retornos financeiros, são retornos de equilíbrio. A economia não é uma coisa tão básica como lucro e retornos e juros, e isso é a parte fácil da economia. Vocês querem ver uma coisa giríssima? Os supermercados, como é que eles arranjaram uma maneira criativa de ganhar dinheiro? Os cartões, as compras em cartão. Então o que é que elas fazem? O que é que os supermercados fazem? Pegam em produtos, peguem o preço que elas têm para ter uma margem de lucro, acrescentam mais uns cêntimos e a pessoa vai lá aqueles cêntimos em cartão. Ou seja, ela já comprou, já gastou aquele dinheiro, mas ficou lucro no cartão, que já está previsto nas contas do Continente, do Pingo Doce, do Auchan, está previsto. Está previsto porque está lá a dizer este dinheiro que está aqui nós vamos cobrar a mais, vai ficar em cartão. Um leite, em vez de custar €1, custa €1,12. E estes 12 cêntimos que nós pagamos no preço do leite é para ir para o cartão. E a pessoa acumula pontos e acumula dinheiro. Estão a ver como é tão simples? E ainda tem mais uma coisa forte, é a fidelização, porque aquele cartão só funciona naquele estabelecimento. Então nós garantimos que aquela pessoa vai lá gastar aquele dinheiro que já gastou, e mais algum. É um ciclo vicioso. Isto são as criatividades que há para ganhar dinheiro. Das empresas, dos supermercados, até das farmácias, até das bombas de gasolina. Fidelizar o cliente e cobrar-lhe alguma coisa num preço que fica em cartão, um crédito que ela já pagou e que de alguma forma vincula aquela pessoa a ir àquele estabelecimento outra vez, gastar o resto do dinheiro que tinha, que já gastou, e gastar mais algum. A economia tem muito mais do que isso. Muito mais. A economia é uma área riquíssima. E nós reduzimos ao dinheiro. O impacto na saúde mental, o impacto na saúde física, o impacto no bem-estar. Isto é economia. E o que é a política ao serviço da economia? É a política ao serviço dos lucros. É a política ao serviço de ganhos financeiros. É a política ao serviço de pessoas garantirem o seu emprego, garantirem que têm dinheiro ao final do mês para poder gastar noutras coisas. Isto é a política ao serviço da economia. Por isso é que a economia está ao serviço da política, para ser muito mais do que a economia, para ter um papel muito mais importante, muito mais ativo, muito mais participativo na sociedade do que aquele que tem hoje em dia, do que aquele que teria como se fosse simplesmente economia. A economia ao serviço da política é nobre. É nobre. Qualquer coisa ao serviço da política, a política é a arte mais nobre que existe, embora seja hoje feita por pessoas que não são as mais confiáveis. Porque elas não estão ao serviço da política, estão ao serviço da economia. Porque elas estão ao serviço de pessoas que querem ganhar dinheiro, querem garantir o seu futuro. Não tem cabimento nenhum para não garantir o nosso futuro através do dinheiro. Não com um planeta com um ambiente melhor. E atenção, eu não sou a favor das alterações climáticas provocadas pelo homem. Muito pelo contrário, eu acho que as alterações climáticas são coisas naturais. Acho que o homem tem um papel ridículo, se até que tem algum, é capaz de ter algum, mas é ínfimo. Mas isso não quer dizer que nós podemos poluir à vontade. Isso é a mesma coisa que dizer que eu vou sujar a casa toda porque a empregada chega na segunda-feira. E então vivo na porcaria até segunda-feira.
Não tenho cuidado com a casa, não tenho cuidado com fazer a cama, com apanhar as migalhas, com lavar a louça, com ter a roupa lavada. Não, é só a empregada que faz isso. E se eu tiver mais visitas, vivemos todos na porcaria até a segunda-feira a empregada vir, e se a empregada nos mandasse ir todos de casa. E aí pode ser complicado, não é? Se a empregada dizer eu arrumo, mas para isso tem que ser todos de casa. Porque senão as coisas vão ficar bem arrumadas. Se não estou arrumado de um lado e vocês estão fechados do outro. Agora passo isto para o planeta. Se o planeta para arrumar, ficar outra vez bom, nos mandar sair de casa. Seria assim um bocado radical. Por isso as preocupações com o meio ambiente devem ser naturais, devem ser fazer parte de nós. A preocupação com não sujar, com não poluir, com reciclar, são preocupações económicas, são preocupações políticas, são preocupações do ser humano. A preocupação por gerir bem os combustíveis fósseis não é terminar com os combustíveis fósseis, é saber gerir os combustíveis fósseis. Saber arranjar outras formas de energia, outras formas de transporte com outras formas de energia, de fontes de energia. Agora, o quê? O petróleo é o criminoso, o petróleo, o CO2, o efeito estufa. Opa, que história da carochinha, pá. A Terra tem um ciclo de 23 mil anos e qualquer coisa, que é o seu polo norte girar sobre um centro. Por isso é que estamos na era do aquário, porque há uma parte do planeta que está a apontar para aquário. Vamos imaginar que isto é a Terra, isto é o polo norte, e este centro anda assim, a Terra tem um wobble, uma oscilação sobre ela própria. E esta oscilação são de 23 mil anos. Vocês querem me dizer que esta oscilação em que a parte que está exposta ao Sol vai mudando e a intensidade que recebe do Sol vai mudando, não tem nada a ver com o aquecimento global, com as alterações climáticas? 23 mil anos. Nós temos uma variação do boletim meteorológico de 200 anos, a partir de 1850. Nem chega a 200 anos, em que temos registros atmosféricos. Todos os... Não vale a pena. Não vale a pena. Já pensar que somos muito importantes e que somos capazes de destruir tudo porque temos a bomba atómica. Sermos responsáveis, não porque vai acabar o mundo, mas porque temos que ser responsáveis, porque faz parte do ser humano ser responsável. Deixemos o paradigma da dívida. Façam estudos, façam ensaios. Façam-nos. Se todas as pessoas receberem dinheiro e depois haver uma forma de calcular mais ordenada através do impacto e responsabilidade. Como é que acontece a economia, o que acontece ao planeta, o que acontece às pessoas, o que acontece à pobreza, à fome, às indústrias, ao desenvolvimento tecnológico, pessoal, profissional, o que acontece? Sabem fazer esses ensaios? Experimentar essas experiências? Simular em computador? Usam simulacros tão facciosos para coisas, para condicionar-nos a nós, para fazer de nós parvos, que nós nem podemos acreditar a sério na comunicação social, que ela tem uma agenda. Já viram os jornalistas com uma agenda. Bem, eu não me vou alongar mais. Pessoal, bom domingo e uma semana simpática. Até breve.